Carla tinha 38 anos e, à primeira vista, parecia estar em plena harmonia com sua vida. Ela sempre se considerou uma mulher equilibrada, com uma rotina meticulosamente organizada. Casada com Marcos há 12 anos, Carla sabia que a estabilidade era algo que não se comprava, mas se construía com paciência e esforço. Ela se dedicava a cuidar de sua casa e de sua família com uma paixão silenciosa, talvez até invisível. Pela manhã, cuidava das plantas que tanto amava, uma coleção de flores e ervas que cultivava com carinho. À tarde, depois de um almoço simples, mergulhava no seu trabalho de assessoria de imprensa, onde passava horas redigindo press releases e comunicados para empresas. Mas, mesmo sendo uma profissional respeitada, Carla sentia que o reconhecimento que recebia no trabalho não chegava nem perto da valorização que ela desejava em casa. Marcos, por outro lado, era o tipo de homem que parecia ter tudo. Ele era um diretor de marketing em uma grande empresa, sempre cercado por pessoas, sempre elogiado por sua competência e por seu sucesso. Carla sabia o quanto ele amava o trabalho e como se dedicava a cada detalhe dos projetos. Mas ela também sabia que essa dedicação tinha um custo. Ele não tinha tempo para mais nada. Marcos passava o dia inteiro fora, atendendo clientes, criando estratégias e dirigindo reuniões. E quando chegava em casa, estava sempre exausto demais para prestar atenção nela, muito menos na casa, nos filhos ou nas pequenas coisas que faziam a vida cotidiana. A rotina entre os dois se tornou previsível. As noites eram silenciosas, apenas preenchidas pelo barulho do jantar sendo servido, ou pela televisão ligada enquanto Marcos comia. Não era ruim, mas também não era bom. Era apenas estático. Carla sentia que, ao longo dos anos, havia se tornado invisível para Marcos, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele já não percebia as pequenas mudanças nela. Quando foi a última vez que ele reparou em seu sorriso ou comentou sobre o perfume que ela usava? E o que dizer dos filhos? O que antes parecia ser uma vida tranquila, de cumplicidade, agora parecia uma sequência de tarefas que ela cumpria sem muito entusiasmo. Ela sabia que Marcos ainda a amava, de uma forma que ela não conseguia entender muito bem, mas a paixão que um dia existiu entre os dois estava completamente apagada. Às vezes, Carla se perguntava se ela era apenas mais uma pessoa na vida de Marcos, mais uma presença habitual, como um móvel ou um quadro na parede. E então veio aquela noite. O jantar de gala do Hospital São Domingos. Era o tipo de evento que Carla sempre evitava. O mundo corporativo de Marcos não era o dela, e ela sabia que aqueles encontros eram uma oportunidade para ele se exibir, falar sobre seus sucessos e ouvir os elogios que ele tanto procurava. Ela não tinha paciência para as conversas vazias sobre dinheiro, status e conquistas, mas naquele ano, Marcos insistiu tanto que ela cedeu. Ele estava especialmente animado, afinal, a comemoração dos 40 anos do hospital era uma grande ocasião. Ele estava prestes a receber uma homenagem por sua dedicação, e Carla não podia deixá-lo ir sozinho. Então, naquela noite de outubro, ela vestiu o elegante vestido azul marinho que ele sempre adorava e foi com ele ao evento. O salão do Hotel Majestic, em Porto, estava repleto de pessoas. Os lustres de cristal brilhavam, iluminando os rostos sorridentes dos convidados, e o perfume francês se misturava com o aroma do vinho do Douro que circulava pelas mesas. Carla sentiu-se uma estranha naquele ambiente. Enquanto Marcos se envolvia em conversas com outros diretores e médicos, ela se afastou discretamente, procurando um canto mais isolado onde pudesse observar sem ser notada. As conversas eram superficiais, cheias de risos que mais pareciam falsos do que genuínos. O som da música alta, as piadas forçadas, tudo aquilo a deixava ainda mais desconfortável. Ela se sentou perto da mesa de sobremesas e ficou ali, mexendo o copo de vinho enquanto olhava para o nada. Ela estava fisicamente presente, mas mentalmente distante, perdida em seus próprios pensamentos sobre a vida que compartilhava com Marcos. Foi então que ela ouviu. Ricardo Almeida, o CEO do hospital, atravessou o salão com uma postura imponente e um sorriso cordial. Ele sempre fora distante de Carla, mais uma figura pública que passava por ela sem se importar em estabelecer qualquer tipo de conversa. A única vez que ela o tinha notado foi quando ele a cumprimentou de maneira educada nos raros encontros com Marcos. Mas naquela noite, algo estava diferente. Ele caminhava até ela com um olhar focado, quase como se já soubesse algo que Carla ainda não entendia. Quando chegou mais perto, ele sorriu e disse de maneira suave: "Carla, você está bem por aqui sozinha? Posso te fazer companhia por um momento?" O tom de sua voz foi como um convite, e a maneira como ele se aproximou dela fez com que seu corpo se tensasse. O que ele queria com ela? Ricardo Almeida, um homem de tanto poder e status, queria falar com ela, uma simples esposa, sem grandes pretensões. "Claro, Ricardo, eu ficaria feliz em conversar", respondeu Carla, sua voz traindo a surpresa.
certeza. Ele sorriu ainda mais e a conduziu por um corredor lateral, onde a música não chegava e a luz era mais suave. Aquele lugar parecia quase um refúgio do mundo lá fora. Quando entraram em uma sala discreta, ele fechou a porta com um gesto calmo e convidou Carla a se sentar em um dos sofás de couro escuro. O ambiente era quente, com a lareira acesa, e a conversa entre os dois logo se tornou algo mais intimista. Carla, que sempre se considerou uma mulher discreta e afastada das atenções, sentiu-se desconfortável. Não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro dela despertou. Ricardo começou a falar, com voz suave, mas as palavras que ele usava pareciam pesadas, como se ele estivesse prestes a revelar algo importante. E, de fato, ele estava. A conversa com Ricardo seguiu com uma calma inquietante. Enquanto Carla tentava controlar os próprios sentimentos, ele parecia à vontade, como se soubesse exatamente o impacto que suas palavras causariam. Ele a observava atentamente, seus olhos fixos em Carla, como se ele a estivesse estudando profundamente, algo que ela não experimentava há muito tempo. O ambiente silencioso ao redor, aquecido pela lareira e suavizado pela iluminação dourada, parecia intensificar a conversa. Carla, você não está apenas aqui porque é a esposa do Marcos, certo? Perguntou Ricardo, sem rodeios. As palavras caíram como uma pedra no lago tranquilo das suas emoções. Carla, por um momento, não soube o que dizer. Ela olhou para ele, seu corpo tenso, sentindo as palavras que ele havia dito reverberarem dentro dela. Como ele sabia disso? Como ele sabia que ela já não se sentia mais apenas esposa, que havia muito mais por trás de seu sorriso e da vida calma que levava? Ela tentou se manter firme, forçando um sorriso, mas suas mãos estavam frias, seus pensamentos dispersos. Eu sou apenas uma mulher simples, Ricardo. Não sei do que está falando. Sua voz soou mais firme do que ela realmente sentia, mas ele, com seu olhar tranquilo, não se intimidou. Ele não parecia procurar respostas prontas. Ele queria que ela se visse. Ele queria que Carla visse a mulher que ela estava se recusando a reconhecer. Simples? Não acredito nisso, Carla. Eu vejo alguém que já foi muito mais do que isso. Alguém que, em algum momento, sentiu o próprio coração bater forte pela vida. Por algo que vai além da rotina e das expectativas de outros. Ricardo cruzou as pernas e se inclinou ligeiramente para a frente, o tom de sua voz agora mais suave, quase um convite a uma reflexão profunda. Você já parou para pensar que sua vida, a sua verdadeira vida, está sendo ignorada até por você mesma? E Marcos não percebe isso. Ele não vê mais a mulher que você é, mas eu vejo. As palavras de Ricardo, que antes pareciam tão simples, começaram a se transformar em uma força implacável que ia puxando Carla para dentro de si mesma. Ela não sabia o que responder. Ele tinha razão? Ela não queria acreditar, mas algo dentro dela a fez questionar. Quanto tempo havia se passado desde que ela sentiu algo real, algo vívido e cheio de emoção? A última vez que teve uma verdadeira sensação de estar viva foi quando era jovem. Quando viajava para suas aulas de literatura, quando sentia o cheiro do papel de um livro recém-aberto, ou quando o vento passava por sua pele ao caminhar pela cidade. Ela estava deixando essas coisas passarem despercebidas há tanto tempo. Não havia se permitido mais. E quando foi que Marcos parou de olhar para ela? Quando foi que ele começou a tratá-la apenas como uma figura estática em sua vida? Uma esposa, uma funcionária, mas não uma mulher com desejos, com sonhos, com a necessidade de ser vista de verdade. Ela se lembrava de quando eles eram jovens, apaixonados, quando Marcos a olhava como se ela fosse a única pessoa no mundo. Mas agora ela mal sentia seu toque. Ele já não percebia a maneira como ela se vestia, como o perfume que ela usava a fazia se sentir. Não se importava mais com os pequenos gestos que a faziam sentir-se especial. Ricardo, não estou certa de entender onde você quer chegar com tudo isso, Carla disse, ainda tentando manter uma aparência de controle, mas suas palavras tremiam levemente. Eu sou casada, tenho uma vida construída com Marcos. Não estou buscando algo mais. Ricardo a interrompeu gentilmente. Não, Carla, eu não estou falando sobre algo físico, sobre traição ou sobre desejo. Eu falo de algo muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais complexo. Falo da sua essência, da sua felicidade. Eu vejo você, Carla, porque eu te enxergo além da esposa de alguém. Você é mais do que isso. Você ainda é jovem. Você ainda tem a chama dentro de você. Não deixe que o tempo apague isso. Ele a olhou com uma profundidade silenciosa. Eu só estou dizendo para você não esquecer de quem você realmente é. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se o tempo tivesse parado. Carla ficou ali, sentada, imersa nos pensamentos que Ricardo havia despertado nela. Ela não queria admitir, mas era como se ele tivesse acendido uma vela dentro de seu coração, algo que ela havia cuidadosamente apagado ao longo dos anos.
Não, ela não estava infeliz, mas estava incompleta. E talvez fosse isso que ela mais temia, o reconhecimento de que, ao longo dos anos, ela havia se esquecido de ser quem realmente era, de ser quem ela desejava ser. Ricardo se levantou suavemente, sem pressa, e foi até a lareira. Ele pegou o copo de vinho que estava sobre a mesa e, antes de dar o primeiro gole, se virou para Carla. Você sabe que estou aqui, se precisar de alguém para conversar. Só não se perca nesse labirinto, Carla. Ele disse isso com uma sinceridade que Carla não conseguia ignorar. Ele havia, de fato, e de alguma forma, isso a fez sentir-se mais viva do que se sentira em muito tempo. Ela olhou para ele, seus olhos agora mais profundos, mais atentos. Ricardo não era mais apenas o CEO distante que ela conhecia de nome. Ele era alguém que havia penetrado em um espaço profundo de sua vida. Alguém que, sem querer, a fazia questionar tudo o que ela aceitava como certo. Obrigada, Ricardo, Carla murmurou, embora ainda não soubesse se agradecia pela conversa ou por algo mais, por ter sido vista, talvez. Ela se levantou, sentindo uma estranha mistura de gratidão e confusão, e começou a caminhar de volta para o salão. Carla voltou para o salão, ainda absorta pelos pensamentos que Ricardo havia plantado em sua mente. O som da música parecia distante, como se ela estivesse em um mundo à parte, um mundo onde as perguntas que ela nunca ousou se fazer começaram a surgir com uma clareza desconcertante. Ela tentou se concentrar na conversa de Marcos com os colegas, mas sua mente estava em outro lugar. Ela sabia que aquilo era uma oportunidade única, algo que raramente acontecia. Nunca antes ela havia se questionado dessa maneira. Nunca antes ela se sentiu tão viva, tão visível. Mas ao mesmo tempo, aquilo também a assustava. Como ela deveria lidar com essas emoções, com esses sentimentos que estavam surgindo, mesmo que de forma confusa? Ela pegou seu copo de vinho e tomou um gole, tentando calar a inquietação crescente dentro de si. Ao olhar para Marcos, que agora conversava animadamente com um grupo de médicos, ela sentiu uma onda de tristeza. Ele estava tão distante, tão absorvido pelo que fazia, que mal percebeu sua presença. Ela sabia que ele a amava, mas não conseguia mais ver neles a intensidade do passado. Aquela era uma relação sem chama, uma convivência baseada em algo sólido, mas sem vida. E ali, naquele momento, Carla percebeu que, por mais confortável que fosse a rotina, ela não queria mais uma vida morna, sem cor. Enquanto Marcos estava ocupado, Carla se retirou para a varanda do hotel. O ar frio de outubro tocou sua pele, e ela fechou os olhos por um momento, tentando organizar seus pensamentos. O vento soprava suavemente, trazendo uma sensação de liberdade que há muito ela não experimentava. Sentia-se sozinha, mas ao mesmo tempo não se importava. Era uma solidão que trazia clareza, uma necessidade de se reencontrar. Ela sabia que a conversa com Ricardo havia tocado um ponto profundo em seu ser, um ponto que ela havia guardado por anos, talvez até mesmo por décadas. Ela queria sentir-se viva novamente. Queria reencontrar a mulher que um dia havia sido. Carla se lembrou de quando era mais jovem, cheia de sonhos e expectativas. Lembrou-se das tardes em que se sentava com Marcos, ainda no início do namoro, e discutia sobre livros, sobre os mundos que ela imaginava viajar um dia. Mas com o tempo, os livros se tornaram apenas passatempos, e as conversas se tornaram diálogos vazios sobre o cotidiano. Ela havia se acostumado com isso, com a previsibilidade. E agora, no meio daquela festa, percebeu que aquilo já não a satisfazia mais. Talvez eu tenha me perdido no caminho, pensou Carla, com uma sensação agridoce de saudade de quem ela costumava ser. Ela pensou em seus filhos, na vida que construiu ao lado de Marcos, e uma pontada de culpa a atingiu. Como ela poderia querer mais, quando tudo o que tinha parecia perfeito aos olhos dos outros? Mas dentro de si, algo estava quebrando. Ela não podia mais ignorar o vazio que sentia. O que mais havia por trás de sua vida tranquila, por trás de seu casamento aparentemente sólido, o que ela mesma ainda desejava para si? De repente, uma sombra apareceu ao seu lado. Era Marcos. Ele se aproximou dela com um sorriso cansado, mas carinhoso. "Estás bem, Carla?" perguntou ele, sua voz suave, mas com um toque de preocupação. Ela sorriu, mas de uma maneira diferente. Não era um sorriso de fachada. Não era o sorriso que ela vinha dando a ele nos últimos anos. Era um sorriso que, mesmo sem palavras, dizia mais do que ela poderia expressar naquele momento. "Sim, Marcos, estou bem", respondeu ela, tentando esconder a turbulência que sentia por dentro. Ele se sentou ao seu lado, e os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, olhando para o horizonte, observando as luzes da cidade refletindo na água do Rio Douro. Mas aquele silêncio, antes confortável, agora soava pesado. A presença de Marcos, que antes era um consolo, agora parecia apenas uma lembrança distante daquilo que poderia ter sido. Carla sentiu uma tristeza profunda. Ela sabia que o que havia entre eles não era mais o suficiente para preenchê-la. Não por falta de amor, mas por falta de conexão verdadeira.
Foi então que o pensamento de Duarte veio à sua mente. Aquele homem, tão seguro de si, tão atento, tão perspicaz, havia tocado nela de uma forma inesperada. E, embora ela se sentisse culpada por pensar nele daquela maneira, ela não conseguia evitar. Ele tinha visto algo em Carla que ela mesma já não conseguia enxergar. Ele a havia visto como uma mulher, e não apenas como a esposa de Marcos. Isso a fez questionar tudo o que ela tinha conhecido até então. Ela não queria trair Marcos, mas o que Duarte havia despertado nela não poderia ser ignorado. Marcos, percebendo o silêncio de Carla, tentou quebrá-lo. Você está pensativa demais, Carla. Vamos entrar. O evento está quase acabando, e eu tenho que dar um último recado aos médicos sobre a nova estratégia de marketing. Ele se levantou e estendeu a mão para ela, mas ela não a pegou imediatamente. Ficou ali, sentada, olhando para ele, tentando entender o que ela sentia. Ele notou a hesitação. O que foi, amor? Está tudo bem? Carla olhou para ele, viu seus olhos preocupados e sentiu uma dorzinha no peito. Não era uma dor de raiva ou frustração, mas uma dor de aceitação. Ela sabia que ele era um bom homem, mas ela também sabia que, por mais que ele tentasse, ele não conseguia mais vê-la. Não da forma como ela precisava ser vista. Sim, Marcos, está tudo bem, respondeu Carla, finalmente pegando sua mão e se levantando. Eles entraram juntos no salão, mas a sensação de vazio em Carla não a deixava. Ela não sabia como iria continuar, mas uma coisa ela tinha certeza: algo precisava mudar. Nos dias seguintes, Carla não conseguia parar de pensar em tudo o que havia acontecido naquela noite. Ela tentava se concentrar nas tarefas diárias, mas sua mente sempre a levava de volta àquela sala no Hotel Majestic, a conversa com Ricardo, a maneira como ele a havia enxergado de uma forma que ninguém mais fazia, como ninguém mais percebia. Ela sabia que o que estava sentindo não era apenas uma questão de desejo ou de curiosidade por algo novo, mas sim uma tomada de consciência profunda de quem ela havia se tornado. Uma mulher invisível, não só para Marcos, mas para ela mesma. Quando Carla acordava pela manhã, o aroma familiar do café preenchia a casa. Ela se movia mecanicamente pela rotina, mas tudo parecia tão distante. O cheiro do café, o som do jornal sendo aberto por Marcos, a maneira como ele perguntava sobre a comida no almoço, tudo aquilo parecia tão repetitivo, sem alma. Às vezes ela se pegava observando Marcos com um olhar distante, como se ele fosse um estranho. Ele ainda tinha os mesmos gestos, os mesmos comportamentos previsíveis, mas, com o passar do tempo, ela começava a perceber as pequenas ausências, os olhares que ele nunca mais trocou com ela, as conversas que nunca mais aconteceram. Mesmo quando ele se esforçava, ela sabia que algo havia se perdido. Foi numa tarde de quarta-feira, enquanto arrumava a estante de livros da sala, que Carla encontrou algo que a fez congelar. Entre as pilhas de livros de Marcos, algo chamou sua atenção. Um envelope pequeno, amarelo e um pouco amassado, com o nome de Clara escrito à mão. Ela o pegou, hesitou por um momento e então o abriu. Dentro havia uma carta. Não uma longa carta, mas o suficiente para fazer o sangue de Carla gelar. A caligrafia era elegante, fluida, como se cada palavra tivesse sido escrita com carinho e atenção. Ela leu em silêncio, com o coração batendo forte, a cada palavra mais pesada do que a anterior. Querido Marcos, eu sei que o tempo não está mais ao nosso favor, mas queria que soubesse que nunca me esqueci daquela noite em Coimbra. Com carinho, Clara. A carta caiu de suas mãos, e Carla ficou ali, paralisada. O que ela tinha acabado de ler? Clara. Ela sabia quem era Clara. Clara era uma das antigas colegas de Marcos, alguém com quem ele sempre teve uma amizade muito próxima, mas que Carla nunca imaginou que tivesse sido mais do que isso. O que significava aquela carta? Uma lembrança de algo passado ou algo mais recente? O peso da dúvida a atingiu com força. Ela pensou no encontro de Marcos com Clara, naquela noite de viagem que ele havia feito para Coimbra, e que ele sempre descrevia como uma reunião de trabalho. Não era, não era. Carla se sentou no sofá, sentindo-se como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ela tentou racionalizar o que acabara de ler, mas os pensamentos não faziam sentido. Clara? Marcos? Ele nunca mencionara nada sobre isso. E se ele tivesse se encontrado com Clara depois de tantos anos, ela não sabia o que fazer com aquela carta. O que aquilo significava para ela, para o casamento deles, e mais importante, o que ela deveria fazer com os sentimentos que ainda estavam crescendo dentro dela, sentimentos que foram acentuados pela presença de Ricardo, a sensação de ser vista por ele, de ser notada de uma maneira que ela não era mais por Marcos, parecia ter desencadeado
desencadeado uma mudança que ela não conseguia mais controlar. Carla sabia que não poderia ignorar mais a sensação de vazio que a envolvia, mas ela não queria destruir o que ainda restava da sua vida com Marcos, o homem com quem tinha construído uma família. Mesmo com todos os erros e silêncios entre eles, ela ainda o amava, de alguma forma, mas Carla também sabia que algo precisava mudar. Ela não poderia continuar vivendo dessa maneira, onde sua própria identidade se dissolvia nas tarefas do dia a dia. Ela não queria ser uma mulher que só existia como esposa e mãe. Ela queria ser vista novamente como Carla, como a mulher que tinha sonhos, desejos e uma vida própria, algo além de um papel pré-determinado. E foi quando ela pensou em Duarte que o telefone tocou. A voz do outro lado era a de Ricardo. Carla, precisamos conversar novamente. Eu acho que é hora de você se permitir enxergar algo que talvez você esteja ignorando. Você está pronta para isso? Ele disse essas palavras com tanta seriedade e suavidade que Carla não conseguiu responder de imediato. O que ele queria dela? Mais uma conversa? Ela não sabia, mas algo dentro dela disse que essa conversa seria o ponto de virada. Ela precisaria enfrentar aquilo de frente, mesmo que isso significasse mudar tudo o que conhecia. Ela hesitou, mas finalmente respondeu. Sim, Ricardo, podemos conversar. Quando desligou o telefone, Carla se deu conta de que o tempo estava se esgotando. Ela precisava agir. Ela não podia mais esperar, nem continuar permitindo que os outros decidissem por ela. Era hora de se ver, de se redescobrir, de finalmente ouvir sua própria voz. Mas como fazer isso sem perder tudo o que havia construído até então? A dúvida ainda a consumia, mas a decisão estava tomada. Ela precisava sair da sombra, precisava sair do silêncio. Na manhã seguinte, Carla acordou com uma sensação de desconforto. O peso da carta de Clara ainda estava sobre seus ombros, como um fardo invisível. Ela olhou para o lado da cama onde Marcos ainda dormia, respirando calmamente. Ele estava lá, ao seu lado, exatamente onde deveria estar, mas algo dentro dela havia mudado. A visão dele, tão familiar, agora parecia quase irreal. Ela sabia que ele ainda a amava, mas ela não podia mais ignorar o que estava acontecendo dentro dela. O que ela sentia por ele? Ela não sabia mais. Ela se levantou silenciosamente e foi até a janela, observando a cidade lá fora, coberta pela névoa matinal. O som suave da água do rio Douro batendo nas pedras trouxe uma sensação de paz momentânea, mas ao olhar para a rua, Carla viu uma verdade inegável. Ela estava em um ponto de ruptura, não mais capaz de se esconder da dor silenciosa que a consumia. Carla sabia que tinha que fazer algo. Não poderia mais viver em uma mentira, em uma rotina que a apagava. Ela precisava confrontar suas próprias necessidades e, talvez, abrir os olhos de Marcos para a realidade. O dia passou lentamente e Carla se viu repetindo os mesmos gestos mecânicos que havia feito durante tantos anos. Preparou o café, arrumou a casa, organizou as roupas de Marcos, mas tudo parecia sem sentido. As pequenas coisas que antes lhe davam prazer, cuidar das plantas, organizar a casa, agora pareciam insignificantes, como se ela estivesse cumprindo um papel sem vontade própria. No entanto, algo dentro dela também se aquecia. Uma pequena chama de coragem, algo que Ricardo havia despertado nela, começou a crescer. Ela não podia mais se esconder. Era hora de tomar uma decisão. Quando Marcos saiu para o trabalho, como sempre fazia, Carla ficou em silêncio, ouvindo o som da porta se fechando atrás dele. Ela sabia que o que estava prestes a fazer não seria fácil, mas algo dentro dela dizia que era o momento certo. Ela olhou para o celular em cima da mesa. O número de Ricardo estava lá, uma constante em sua mente desde a noite do jantar. Ela havia hesitado antes, mas agora sentia que não havia mais volta. Respirou fundo e ligou. Ricardo? Sua voz estava firme, mas havia um toque de nervosismo que ela não conseguia esconder. Carla, que bom que me ligou. Estava esperando por isso. A voz dele soava tranquila, mas havia algo de acolhedor nela. Algo que Carla não sentia há muito tempo. Vamos conversar? Ela hesitou por um momento, mas sua decisão estava tomada. Sim, precisamos. Eu preciso de ajuda para entender o que está acontecendo comigo. Eu entendo, disse Ricardo, e sua voz parecia cheia de compreensão. Eu estarei esperando você. Carla desligou o telefone e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo estava prestes a mudar. Ela sabia que não poderia voltar atrás. Marcos sempre fora um bom homem, mas ele não havia mais. E ela não podia mais esperar que ele a visse de novo. Ela não podia mais ser a mulher invisível. Não mais. 2 horas depois, Carla estava no café à beira do Douro, o mesmo lugar onde ela e Ricardo haviam se encontrado anteriormente. O ambiente ainda era discreto, acolhedor, com o aroma suave de café fresco e o som do rio fluindo ao fundo. Ricardo já estava lá, sentado à mesa, com um café à sua frente. Quando ela entrou, ele a olhou e sorriu, mas não se levantou. Ele sabia que o momento de Carla estava chegando. Olá, Carla, disse ele com uma voz calma, mas cheia de um tipo de intensidade silenciosa. Como você está se sentindo? Ela respirou fundo e se sentou à frente dele. Eu não sei, respondeu, sua voz
voz vacilante. Eu tenho vivido uma mentira, Ricardo. E agora, depois de tudo o que aconteceu, sinto que perdi algo muito importante de mim mesma. Eu não sei mais quem eu sou, quem eu era. Eu não sei se posso continuar vivendo assim. Ricardo a olhou atentamente. Suas palavras eram simples, mas cheias de significado. Você não perdeu nada, Carla. Só se esqueceu de quem você é. O que aconteceu com você não é culpa sua. Você simplesmente se perdeu no que os outros esperavam de você. Agora é hora de você se reencontrar. Mas só você pode fazer isso. Ela o olhou, surpresa pela clareza das palavras dele. Ele estava certo. Ela não havia perdido nada, mas havia deixado de se ver. Ela havia se apagado para agradar a todos, para ser a esposa ideal, a mãe dedicada, mas em todo esse processo havia perdido sua própria essência. Carla ficou em silêncio por um momento, e o ambiente ao redor parecia se silenciar com ela. O cheiro do café e o som do rio eram a única coisa que preenchiam o espaço, mas Carla sabia que dentro de si havia algo que estava começando a mudar. Ela não sabia o que faria a seguir, mas sabia que aquela conversa a havia libertado de uma maneira inesperada. Ela estava começando a se ver de novo, e isso a fazia sentir uma força que não sentia há muito tempo. E agora? Perguntou Carla, com uma voz suave, mas decidida. O que eu faço agora? Ricardo olhou para ela, seu sorriso suave, como se soubesse exatamente o que ela precisava ouvir. Agora você começa a se ver, Carla. Começa a se permitir ser quem você sempre foi. O resto virá depois, conforme você se reencontrar. Naquele momento, Carla soube que a jornada que ela começaria não seria fácil, mas seria dela. Ela começaria a redescobrir sua própria vida, suas próprias paixões e desejos. Não mais pela expectativa dos outros, mas por ela mesma. Não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que pela primeira vez em muito tempo, ela estava disposta a se encontrar novamente.